Olá, turma da leitura compartilhada, boa noite, todos sejam muito bem-vindos. Hoje nós iniciaremos a leitura do livro O Mestre do Amor. Jesus, o maior exemplo de sabedoria, perseverança e compaixão. Esse é o quarto livro da coleção A Análise da Inteligência de Cristo, de Augusto Cury. Prefácio. Nunca um homem foi capaz de abalar tantos alicerces mais sólidos das ciências e das instituições humanas como Jesus Cristo. Seus discursos chocam os conceitos fundamentais da medicina, da psiquiatria, da física e da sociologia. O pai da medicina, Hipócrates, viveu séculos antes de Cristo. A medicina é uma ciência fantástica que sempre usufruiu dos conhecimentos de outras ciências, objetivando produzir técnicas para aliviar a dor e retardar o fenômeno da morte. Ela pode fazer muito para quem está vivo, mas nada para quem está definitivamente morto. Jesus perturbou os pressupostos da medicina ao discorrer sobre a superação do caos da morte e a janela da eternidade. O mesmo também se pode dizer em relação à psiquiatria. A psiquiatria é uma ciência poética. Ela trata da alma, que é bela e real, mas intangível e invisível. Ela objetiva corrigir as rotas do mundo das ideias e a aridez da personalidade humana. Nenhuma espécie é tão complexa quanto a nossa, e nenhuma sofre tanto como ela. Milhões de jovens e adultos são vítimas de depressão, ansiedade e estresse. A tecnologia do lazer nunca foi tão grande e as pessoas nunca estiveram tão tristes e com tanta dificuldade de navegar nas águas da emoção. Os medicamentos antidepressivos e os tranquilizantes são excelentes armas terapêuticas, mas não têm capacidade de conduzir o ser humano a gerenciar seus pensamentos e emoções. A psiquiatria trata dos seres doentes, mas não sabe como torná-los felizes, seguros, sábios, serenos. Jesus Cristo falou sobre algo com que a psiquiatria sonha, mas não alcança. Convidou as pessoas a beberem de sua felicidade, tranquilidade e sabedoria. Quem tem coragem de fazer esse convite aos íntimos? As pessoas mais tranquilas perdem o controle nos momentos de maior tensão. As palavras e os gestos de Jesus Cristo são capazes de chocar também a sociologia. No auge da fama, ele curvou-se diante de simples galileus e lavou seus pés, invertendo os papéis sociais. O maior deve ser aquele que serve e honra os menores. Seus gestos foram registrados nas matrizes da memória dos seus incultos discípulos, levando-os a aprender lições que reis, políticos e poderosos nunca aprenderam. Jesus Cristo ainda fez gestos que abalam os alicerces da física, da química e das ciências políticas. A educação também não passou incólume por esse grande mestre. Sua psicopedagogia não apenas é atual, mas revolucionária. Ele transformou pessoas ignorantes, ansiosas e intolerantes na mais fina estirpe de pensadores. Quem é esse homem que foi desconsiderado pela ciência, mas abalou seus alicerces? Neste livro, estudaremos suas últimas horas de vida. Ele está morrendo pregado numa cruz. Era de se esperar que dessa vez ele não brilhasse em sua inteligência, que gritasse desesperadamente, fosse consumido pelo medo, derrotado pela ansiedade e reagisse por instinto, como qualquer miserável às portas da morte. Mas, ferido, Jesus Cristo foi mais surpreendente ainda. Seus comportamentos tornaram a abalar a psicologia. O homem Jesus fez poesia no caos. Você consegue fazer poesia quando a dor constrange sua alma? Às vezes, nem quando estamos atravessando terrenos tranquilos, produzimos ideias poéticas. A crucificação de Jesus Cristo talvez seja o evento mais conhecido da população mundial, mas é o menos compreendido, apesar de ser o mais importante da história. Bilhões de pessoas sabem como ele morreu, mas não têm ideia dos fenômenos complexos que estavam presentes no palco da cruz
e principalmente atrás da cortina do cenário. Estudar seus últimos momentos abrirá as janelas da nossa mente para não apenas compreendermos melhor o mais misterioso dos homens, mas também quem somos. Afinal, qual de nós pode explicar a vida que pulsa em nosso ser? Embora este livro seja um estudo de filosofia e psicologia, o leitor encontrará também referências e trechos do Antigo e Novo Testamento, com indicação do autor, do capítulo e versículo em que se encontram. Sugiro que, independentemente da sua crença, você tenha uma Bíblia ao alcance da mão. A leitura desses textos, no quadro mais amplo em que se apresentam, promoverá um conhecimento maior dessa figura única e fascinante, que com suas palavras, gestos e atitudes revolucionou o mundo e o espírito humano. Augusto Cury. Capítulo 1. 2 tipos de sabedoria. Há 2 tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é medida por quanto uma pessoa sabe, e a superior pela consciência que ela tem do que não sabe. Os verdadeiros sábios são os mais convictos da sua ignorância. Desconfiem das pessoas autossuficientes. A arrogância é um atentado contra a lucidez e a inteligência. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior compreende, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. A sabedoria inferior é cheia de diplomas. Na superior, ninguém se gradua. Não há mestres nem doutores. Todos são eternos aprendizes. Que tipo de sabedoria controla sua vida? Apesar de falarmos muito sobre Deus e sobre a vida, sabemos muito pouco sobre a vida, sobre o autor da vida e sobre o mais enigmático dos homens, Jesus Cristo. Mateus 1,18. Frequentemente me pergunto, quem é Deus? Por que ele se esconde atrás do véu da sua criação e não se mostra sem segredos? É possível discorrer com segurança sobre o arquiteto da criação? Deus fez da espécie humana sua obra-prima e a revestiu de inteligência. Os seres humanos o procuram desde os primórdios da existência. Seus descendentes construíram milhares de religiões para tentar entendê-lo. Escreveram milhões de livros, mas Deus continua sendo um grande mistério. Para resolver nossas dúvidas, veio à Terra um homem chamado Jesus. Mas ele teve comportamentos que contrariam a nossa lógica. Por que Jesus morreu em condições desumanas? Por que, quando estava livre, fez milagres impressionantes, mas ao ser preso, nada fez para aliviar sua dor? Por que ele defendeu seus carrascos na cruz e não reagiu com violência e irracionalidade? Antes de falarmos especificamente sobre a crucificação, usaremos os 3 primeiros capítulos para analisar algumas áreas fundamentais da personalidade de Cristo. Caso contrário, não compreenderemos o homem que, no ápice da dor, teve reações capazes de tirar o fôlego de qualquer pesquisador lúcido da psicologia, da psiquiatria e da filosofia. Muitos teólogos acham que conhecem o mestre dos mestres. Este livro talvez seja a prova de que todos nós sabemos muito pouco sobre o personagem mais famoso da Terra. Tema: uma procura incansável sobre nossas origens. Sabemos muito pouco também sobre nós mesmos. Quem somos? Como produzimos pensamentos e construímos nossa consciência? Você já percebeu que cada um de nós é um ser único no teatro da vida? Quem você é? Que é um ser... Quem somos? Como produzimos pensamentos e construímos nossa consciência? Você já percebeu que cada um de nós é um ser único no teatro da vida? Que você é um ser único? A vida humana é brevíssima. Vivemos num pequeno parêntese do tempo.
Os políticos estão nos congressos, os professores nas salas de aulas, os médicos nos consultórios, as mães com seus filhos, os trabalhadores nas empresas, e tudo parece comum e normal. Entretanto, muitos não se dão conta de que a vida humana, com todos os seus eventos, é apenas uma fagulha no tempo que rapidamente cintila e logo se apaga. Bastam 2 instantes se encontrarem, o da infância e o da velhice, para nos tornarmos apenas uma página na história. Você tem consciência da brevidade da vida? Esta consciência o estimula a buscar a sabedoria superior? Assim é, boa reflexão, até a próxima. Gratidão.